this. Mission. O programa Destaque aqui da FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza, está recebendo aqui em nossos estúdios para um bate-papo com muito prazer o artista plástico e design gráfico autodidata. Ele também iniciou como grafista e ilustrador publicitário do Rio de Janeiro em 1952. Nesta época, seus retratos são influenciados por Modigliani e pelo estilista pontilhista. Outro de seus temas favoritos que perduraram em toda a sua carreira são a música, a natureza e alguma incursão na macumba, prática religiosa de origem africana. Em 1963, inicia sua aventura europeia. Pinta e expõe em Madrid, Londres, Paris e se instala finalmente em Barcelona. Eu estou recebendo aqui com muito prazer o Otto Cavalcante. Muito obrigado pela sua presença e queria que o senhor falasse um pouco do seu início, do início da sua carreira. Como é que o senhor se descobriu artista plástico? Em minha terra natal, quando ainda muito jovem, entende? Eu adorava desenhar. Um pouco influenciado também pelo comic, pelo cinema, porque não havia museus aí, ou escolas, digamos, dedicadas a ensinar a pintar, algo assim. Porém, eu me iniciei desenhando e fazia algumas coisas que se aplicava lá em Itabaiana, por exemplo, nas mesas de jogo, o jogo do bicho que existia. Né? Então eu desenhava todos os animais. E com a idade, eu fiquei aí até os 22 anos, quando morreram meus pais e minha irmã, que herdou o cartório, que minha família era, meu pai era tabelião e tal, me deu dinheiro e fui para o Rio. E no Rio de Janeiro realmente foi possível, inicialmente, aplicar, digamos, os desenhos. A vida doméstica, naquela época, me contratou e depois, então, passei também a fazer ilustrações, visualizações, entende, para algumas agências de publicidade que pagavam muito bem e tal. E depois de alguns anos fui para Madrid, viajei para a Europa, porque conheci alguns espanhóis no Rio de Janeiro e eles disseram, viagem, vai à Europa, tal, etc. Então aceitei o conselho e fui para Madrid. E em Madrid também fui bastante bem recebido. Era uma época um tanto difícil, porque era a época da Revolução Espanhola, a entrada de Franco, entende? Aí depois você foi para a Inglaterra? Eu fui para a Inglaterra. Em Inglaterra fiquei 2 anos também, desenhando, pintando, entende? Combinava uma coisa com outra, porque a ilustração realmente me dava um dinheiro imediato para a sobrevivência. Perfeito. Entende? Depois então comecei a pintar e viajei para a Espanha. Então, em Madrid, foi bastante bem, em Madrid. Depois, então, fui para Barcelona. Em Barcelona, tive também um apoio bastante interessante e me foi também bastante bem. Aí depois você voltou para o Brasil? Voltei Teve uma para o época que você Brasil, voltou para cá. exatamente, voltei para o Brasil. E aqui no Brasil, com a experiência que adquiri na Europa, na velha Europa, assim, cheia de cultura e de atividades com pessoas realmente cultas e inteligentes. E fui acumulando uma série de conhecimentos. O senhor se casou lá na Europa ou casou aqui? Casei com uma inglesa, e que, inclusive, ela era filha do advogado da Casa Real. Então, tive um apoio muito interessante, porém,
fui convidado para ir ao Rio de Janeiro como artista, viajei para o Rio e fui ficando no Rio e não regressei. Aí você passou nessa época quantos anos no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, eu acho Nessa que... sua volta ao Brasil? Fiquei, não sei exatamente a quantidade de tempo, mas foi tempo suficiente para analisar, digamos, as possibilidades que me poderia oferecer o Rio de Janeiro e, no final, fiz coisas interessantes, realizei coisas interessantes, inclusive exposições. E depois, então, regressei outra vez à Europa, à Espanha. E em Espanha, me foi bastante, os resultados foram positivos, como acabou de explicar a Margarita, toda aquela questão de grupos, e fui convidado para fazer parte da Fundação Ramon de Valle, e analisei uma coisa que deu bastante resultado, analisei uma coisa que eu encontrava que estava um pouco paralisada, que foi o retratismo. Então, eu lancei uma ideia básica, entende? Que eu batizei de combinismo de formas visuais, entende? Foi muito bem apreciado, isso foi nos anos 70. E que dei a conhecer a Barcelona no ano 1977, e chamava-se Combinismo de Formas Visuais, e que foi realmente muito bem apoiado, como está aqui, explico, por Daniel Girato Miracli, em Barcelona, 1978, crítico historiador de arte catalão, e que encontrou que esta forma de conceber e pintar retratos era totalmente original. E até hoje. O poeta Augusto dos Anjos, que todos nós conhecemos, ele tem uma poesia que é chamada A Ideia, e ele diz o seguinte: de onde ela vem, de que matéria bruta vem esta luz, que sobre as nebulosas cai de incógnita criptas misteriosas, como as estatalites de uma gruta, ela vem do centro que nos continge e chega em seguida às cordas da laringe tísica, tendo a mínima raquítica, que acaba terminando no mulambo da língua paralítica. E um artista, de onde é que vem essa ideia, né? Como é a ideia, como é que nascem as suas ideias? Como é que você estuda as suas ideias? E de que matéria bruta surge essas suas obras que você surge através de um processo que eu chamo o processo da criatividade. Existe um processo analítico, diz que o indivíduo está composto de dois poderes. O poder é o poder do racionalismo, que inclusive é considerado como um elemento muito frio, entende? Existe até um versículo que diz assim: 1, 2, 3, repita outra vez, 1, 2, 3, repita outra vez. Quer dizer, por um lado está o racionalismo e por outro está a imaginação e a fantasia. E isso está representado. O racionalismo está simbolizado por uma pedra essa de gelo, como chama-se, que está no mar, de gelo. Como uma montanha gelada, digamos. E por outro lado, a fantasia e a imaginação está representada pelo coração. Existe calor. Então dizem que não funciona separadamente. Não funciona separadamente, dentro do processo que eu adoto. E é verdade. Quer dizer, a fantasia, o homem deve ter um pé na terra e outro na nuvem, digamos, quando cria. Quer dizer, o pé da terra é... O limite é a imaginação. O racionalismo te põe um pé na terra, mas sozinho não cria. Quer dizer, não surge a criatividade. Aí a criatividade exatamente surge através do uso da imaginação e da fantasia. Mas a fantasia também sozinha é meio perigoso, porque você se lança sem saber previamente se o que está
imaginando, criando e comparando com a tradição, se está renovando ou não. Diz assim, a grande tradição dizia o que é a tradição? A tradição é a soma de regras e costumes que vai passando de geração em geração, né? Com um elemento que é fundamental, exatamente aí vem, a criatividade. Sem esta renovação criativa, o que acontece? Acontece o seguinte, olha para trás, é repetição de fórmulas passadas. Entende? Está repetindo, e é decadência. Então, isso se aplicaria no caso do que dizer do retrato, do retratismo, foi uma repetição constante. Entende? E com esta ideia que tive do que chama o comunismo de formas, entende? Aí renovei o retrato e foi muito bem apreciado pela crítica. A gente pode pensar o seguinte, Leonardo da Vinci, né? Em sua época, né? Naquela época o herege era queimado em fogueiras, né? E ele já projetava o avião, o helicóptero submarino, né? Sim. E fazia aquelas coisas fantásticas que ele fazia. Claro. Esse tipo de criatividade, entende? Como é que de repente surge uma pessoa lá que nasceu no sertão da Paraíba, como é que de repente aparece um sujeito com tanta criatividade, né? E por que, no seu entender, como é que essas pessoas surgem no mundo? Elas surgem no mundo para alegrar, para quebrar barreiras, né? Para quebrar regras? Pode ser, porque existe uma questão aí que é muito importante, que aconteceu comigo na Europa, conhecendo pessoas que sabiam muito, digamos, desta parte, voltando da criatividade, do racionalismo, da fantasia e da imaginação, que aplicando, sendo influenciado pela iniciativa teórica que eles tinham, e que realmente tinha razão, não tenho a menor dúvida, eu abri uma nova janela na minha vida, entende? E vi uma luz, digamos, que iluminou o caminho em direção ao futuro, em direção às renovações. Eu pensava, a verdadeira arte, ela é capaz de resistir ao passar do tempo. É aquela que é capaz de resistir ao passar do tempo, senão morre. Perfeito. Muitos artistas tiveram fama numa determinada hora já, e hoje em dia não se fala mais deles. Eu digo por quê? Porque, para mim, existem dois tipos de crítica. A autocrítica, para mim, é importantíssima. Claro. E isto que veio aqui, resultou perfeito com o que eu havia pensado. O que ele pensou, ele entendeu muito bem, o Daniel Giroto Miracle. Ele entendeu perfeitamente. E estive conversando com ele, e existe aí o que se chamaria empatia. Existe uma empatia, entende? E como de repente você está aqui no Ceará, agora você voltou ao Ceará, você vai fazer uma exposição? Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa exposição que você vai fazer, Vou né? fazer na onde Unifor. Você vai mostrar a sua obra, né? Exatamente. As obras já estão, digamos, já foram selecionadas, entende? É um pouco cronológica. Pronto, eu queria que você me falasse um pouco dessa sua cronologia. Você foi... Está aqui. Tá aqui. Você começou, aí depois você começou e saiu, por exemplo, do retrato, e você foi evoluindo, você foi para outro... Eu comecei, o retratismo, isso veio depois, sabe por quê? Porque eu tenho o costume de antes analisar a tradição passada. E eu olhei e disse assim, sabe uma coisa? Vi gente que pintava retratos na Espanha, entende? E eu olhava e digo, olha, isso que ele está fazendo como pessoa, pode fazer com uma máquina fotográfica. Isso. Entende? É um talento habilidoso, porém não existe criatividade detrás. Aí está, a pessoa, quer dizer, a consciência surge exatamente quando me encontro diante de um problema, entende? Que eu acho que merece. E por isso, também tem onde existe problema, existe oportunidade. Claro, claro. E quando você estuda um problema, diz, não, rapaz, tem esse problema aqui, eu vou estudar profundamente, porque às vezes você vê um quadro que você acaba acreditando que aquele existiu, né? Eu vou citar como exemplo lá a Capela Sistina, né? Você diz, rapaz, isso aí existe mesmo, né?
esse quadro, né, esse céu, né, esses anjos, e existe porque, entende, as pessoas colocaram na cabeça, o artista, né, conseguiu retratar aquilo. E isso acontece com você quando você pesquisa profundamente, quando você vai fazer um retrato? Não, quando eu vou fazer agora, quer dizer, antes acontecia uma série de coisas e de influências, mas agora não. Agora, quando me surge um retrato, eu já sei que vou fazer em comunismo de formas visuais. Pronto. Esses últimos que eu fiz, que estão aí, né, são todos feitos dentro deste procedimento. Entende? O passo número 1, passo número 2, número 3, número 4, quer dizer, existe um procedimento. Analisar o retrato, digamos, arquivar para mim uma série de fatores relacionados com a pessoa que vai ser retratada, entende? Poder, digamos assim, encontrar uma associação que seja também do mundo do retratado. Porém, o conceito visual é meu, sempre. Eu estava vendo aqui no seu currículo, até li aqui no começo, que você tinha incursões na macumba, que é uma prática religiosa africana. Sim. O que isso lhe ajudou, por exemplo, para criar esse trabalho? Isso aí foi um momento, olha, isso foi uma influência que eu sofri, essa influência no Rio de Janeiro. Eu me lembro perfeitamente numa ocasião em que caminhava no Rio de Janeiro, assim num bairro tal, fora do Rio, com um amigo, e ele olhou, num cruze de caminho, havia uma galinha, havia uma série de simbolismos, digamos, relacionados com a macumba. E olhei, e um deles, inclusive, disse, como eu não acredito nisso, pegou a galinha e disse, vou levar para casa e vou comer. Né? Entende? Me fez muita graça. Quer dizer, sim, a gente sofre, eu sofri, logicamente, porém, ao chegar na Europa, a história toda muda, né? Porque a cultura é outra, está cheio de museus e cheio de pessoas, digamos, cultas, e havia um pessoal, eu conheci um pessoal que era bastante interessante neste sentido, entende? Que havia uma certa obsessão pelo o que ele chamou, eu chamo o processo da criatividade. E eu fui convidado, uma ocasião, para ir à Suíça, entende? E participar de um grupo internacional que estava relacionado com este, que era realmente muito interessante. E a cultura de outros países influencia, a cultura e a geografia e a paisagem influencia muito no trabalho do artista? Influi. A cultura. Agora, o que o artista, em minha opinião, no meu caso, eu considero que tem que fazer, eu às vezes comparo com isso aqui. Eu pergunto, como é possível que existam tantos milhões de pessoas no mundo, e cada um tem a sua digital diferente. Diferente. Então, eu adoto isso, eu obedeço sempre ao meu campo, à minha maneira de pensar, que tem que ser, comparando com os demais, eu quero, não deixo de ser um competidor, e os outros também. Com certeza. Compite comigo, digo assim, aquele é criativo e está bastante bem como pinta, como... Quer dizer, a originalidade para mim, criar obra única, é importantíssimo. Diz que existe, parece que são 4 posições, né? Criar, copiar, falsificar, não? E coisas assim. Quer dizer, a criação, para mim, é a principal. É a principal. Eu me obsessiono e me encanta, digamos, a criatividade. Existe uma anedota que diz que quando Albert Einstein veio ao Brasil, lá no Rio de Janeiro... Albert Einstein. Albert Einstein. Quando ele veio ao Brasil, aí tinha um professor da USP que acompanhava e tudo quanto ele falava, ele anotava assim, né? Certo. Aí ele, intrigado, no final da tarde, ele disse, professor, o senhor tem visto aí que o senhor sempre está anotando aí as coisas. Ele disse, doutor, quando eu tenho uma ideia, eu coloco logo no papel, né? Ele disse, rapaz, meus parabéns, porque eu só tive uma ideia na vida, que foi a ideia da relatividade, né? Mas o artista não, o artista ele tem uma sequência de ideias. Uma né? sequência de ideias. Porém, o problema é ele ter, que para mim é importantíssimo, autocrítica.
autocrítica e verificar. Aqui é o presente, você está parado aqui, vai caminhar para lá, né? Vai caminhar para lá. Então, você olha para trás, é o passado. É aquilo que eu falava no início. Então, isso que eu estou fazendo, eu digo, olho para trás e digo, não existe nada parecido a isto. Então, eu sigo para frente. Quer dizer, isto é renovador. Estou adicionando algo novo à tradição pictórica. Quando não é assim, então eu paro. Quer dizer, existe, desde o início, eu sofri influência, como você leu perfeitamente a influência de determinados artistas, né? O pontilhismo, tal, tudo isto. Mas eu não era tão autocrítico como sou agora. É claro. Que para mim, realmente, eu procuro evitar coincidir, falsificar e coisas assim. Pois é, e aí me diga uma coisa, em relação, como é que existe hoje grandes mecenas, ainda existe? Outro grande o quê? Existe grandes mecenas, pessoas que ajudam a arte hoje no mundo ainda? Existe. Eu tive na Espanha gente que me ajudou. Esse Ramón de Baile foi um que foi fantástico, da Fundação Ramón de Baile. Muito culto, muito humano, era amigo de Salvador Dalí, conhecia toda essa gente, entende? Grandes críticos como Arnaldo Puig, que ele até uma casa junto com a casa dele, ele ofereceu a casa gratuita para que Arnaldo Puig viver aí, entende? E Arnaldo Puig viveu muito tempo, sigue vivo e às vezes encontro com ele em Barcelona. E aqui no Brasil nós temos esses grandes mecenas? Tem gente que se apoia, gosta e ajuda. Por exemplo, o próprio o jornalista Lúcio Brasileiro, quando esteve lá na Espanha e me conheceu, tal, ele me ajudou, nos ajudou, a mim e minha mulher. Exatamente, viajamos para Fortaleza através do Lúcio. Pois é, e aqui você vai fazer essa exposição de quando a quando? Começará, segundo informou minha mulher, Margarida, dia 7, agora, no dia 7. E vai ficar até que dia? Quanto tempo, Margarida? 2 meses? E fica 2 meses? 2 meses. Fica 2 meses. 2 meses, Para o artista é importante que a sua obra esteja sempre em exposição, espalhado pelo mundo? Importantíssimo. Sobretudo, dependendo da galeria, que não seja uma galeria absolutamente comercial. Perfeito. Entende? Porque quando ele olha, a única coisa que interessa é se vende ou não vende, e se acabou a história. E quando a galeria não é comercial e é uma galeria que está interessada em originalidade, repetindo o que eu te falei antes, não? De um artista que tem um bom apoio de bons críticos internacionais e tal. Então, para mim, isso é fantástico. E eu acho que essa exposição que eu vou ter aqui no Ceará tem bastante categoria. Perfeito. Você poderia escolher, por exemplo, uma obra, rapaz, essa daqui é a minha filha sagrada. Você tem uma obra que você considera o seu filho sagrado? De cada tendência. De cada tendência, de cada fase da sua vida. Esse aqui tem aqui alguns retratos e vários retratos. Esse é um retrato do Pelé, por exemplo. Olha aí. Do Pelé, que foi comprado por um colecionador, esse aqui, que me pediu o retrato, que pintaram o retrato dele, e me comprou o retrato do Pelé, esse senhor aqui. Era muito boa pessoa, muito agradável e tal. Depois, este aqui, do presidente da Generalitat, que é Jorge Pujol, entende? Todavia ainda continua vivo, faz muito tempo. Não era, quando me comprou, ainda não era o presidente da Generalitat de Catalunha, entende? E isso aqui é a bandeira de Catalunha, não? Que eu te disse, eu vou colocando os símbolos de acordo com a personalidade, a formação, a cultura do retratado, não?
E ele me comprou bastante bem. E aqui está uma carta dele, não? Então, e por aqui vai. Olha aqui, esse aqui é interessante. Esse é o crítico que eu te falei, Arnaldo Puga. Isso aqui é o Zico. É o Zico. O jogador de futebol. E aqui o retrato de Maradona. Sabe onde está? No Museu do Futebol Clube de Barcelona. Isso aqui, bom, aqui está. Muito legal. Aqui está, olha, tudo firmado. Está tudo firmado. Este é o diretor do museu. Perfeito. Entende? E aqui, esse aqui é uma homenagem que me fez o presidente do Futebol Clube de Barcelona, entende? Laporta. E aqui está. Perfeito. E entendeu? Eu queria saber o seguinte, como é o artista de hoje na era do computador? Os meninos hoje não fazem nada, mas sabem desenhar no computador. Isso me faz lembrar o início do impressionismo, quando surgiram as primeiras máquinas fotográficas, que todo mundo pintava e fazia detalhes, todo mundo admirava-se, inclusive copiando a natureza, copiando a natureza e fazendo detalhes, por exemplo, uma abelha, as perninhas e tudo aquilo, todas as asas, e todo mundo ficava admirado. Quer dizer, com o surgimento da máquina fotográfica, a história mudou. E hoje, então, existe uma influência tremenda, não? É verdade. Científica tremenda. Quer dizer, as máquinas, o computador, o ordenador, quer dizer, e sempre é a evolução, não? Dentro do campo visual, né? Com certeza. Da comunicação visual. Com certeza, olha, infelizmente o nosso tempo aqui está acabando. Eu estou aqui conversando com o Otto Cavalcante. Otto, você tem 1 minuto para as suas considerações finais, para dizer o que você não conseguiu falar nesses 30 minutos de nossa conversa. Você tem 1 minuto para as suas considerações finais. Consideração final. Você pode Margarita, falar. Marga, quer falar alguma coisa, querida? Eu digo que esse aqui, não sei se ele chegou a filmar. Não, ele não mostrou, não. Não mostrei. Isso foi uma publicação de um portaleiro que eles publicaram aqui atrás de a linguagem pictórica através da música. É interessante, é uma outra fase também da sua vida, né? Sim, porque eu estudei música música no início, eu gostava muito de música, minha mãe também, que tocava o bandolim, porém, ao mesmo tempo eu desenhava, como te expliquei, em Itabaiana. E um dia eu fui à escola lá de música, havia na prefeitura um espaço onde a gente estudava. E eu estudava solfejo, entende? Cheguei a estudar. E um dia apareceu um garotinho, assim, um mulatinho com um clarinete. E o professor colocou a partitura para ele e disse, bom, hoje a lição é o seguinte, lê à primeira vista. Então colocou e ele pegou o clarinete e foi fantástico, né? E fez um teste comigo e eu reconheci, a partir daí, que eu ia desistir. Imagina, não tinha essa capacidade de descobrir que a leitura à primeira vista realmente é uma coisa importante, não tenha dúvida. E com certeza, olha, Otto, exato. Aí, eu agradeço muitíssimo aqui a sua presença no programa Destaque. Sim. Apenas para explicar, esses quadros que tem aqui são quadros dos alunos da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Agradeço muitíssimo a sua presença aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Vamos esperar que suba a ficha técnica.